A gente vai falar agora sobre linearidade e linearização. Os sistemas dinâmicos que a gente vai tratar aqui na disciplina de automação e controle 2 vão ser sistemas dinâmicos lineares, sendo que a gente vai usar os sistemas dinâmicos lineares para projetar o controlador. Porém, a gente pode usar esse controlador, aplicar esse controlador num sistema dinâmico que seja não linear. Para isso, o que a gente vai fazer é fazer uma aproximação linear do sistema não linear. Então, a gente vai ver aqui o que é a linearidade, né? Como é que a gente define, e o processo de linearização, que é o processo para aproximar um sistema não linear por um sistema linear. Dentro desse processo, a linearização é feita em torno de um ponto de operação. Então, o meu sistema aproximado, que é linear, vai ser tão fiel ao sistema não linear quanto mais próximo eu tiver desse ponto de operação. Beleza? Então vamos começar com linearidade. Uma função é linear se atender a essas duas condições. Caso não atenda a uma delas ou às duas, ela é uma função não linear. A primeira condição é a aditividade. Na aditividade, o que é que eu vejo? Se eu tenho uma função f de x, eu avalio ela em dois pontos, f de x1 e f de x2. E para quaisquer dois pontos que eu avaliar, a soma de f de x1 mais f de x2 tem que ser igual a se eu estivesse aplicando a função em x1 mais x2. Ou seja, tem que ser igual a f de x1 mais x2. Então, se eu tivesse aqui f de 1 e aqui f de 2, o resultado teria que ser o mesmo resultado de f de 3, para satisfazer a condição de aditividade. Para a homogeneidade, o que é necessário é que, se eu aplicar a função sendo multiplicada aqui o meu x por um escalar, o resultado tem que ser equivalente a eu multiplicar esse escalar pela função em x. Então, se eu tivesse, por exemplo, acho que botar π vezes 1. Isso aqui vai ter que ser igual a π vezes f de 1. Se satisfazer essas duas condições, minha função é linear. Se não satisfazer a uma delas ou as duas, ela é não linear. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Se eu tiver meu f de x como 5x, o que acontece? Quando eu avaliar f de x1 e f de x2, eu vou obter 5x1 mais 5x2. Esses dois eu consigo agrupar em 5 de x1 mais x2, que é equivalente a eu estar avaliando f em x1 mais x2. Então, minha função passa no critério da aditividade. Se eu aplicar o critério da homogeneidade, o que acontece? Eu vou estar avaliando ela em alfa vezes x, e vai ser 5 vezes alfa x. E isso é equivalente a alfa vezes 5x, que é alfa vezes f de x. Então, ela passa também no critério da homogeneidade. E aí, passando nos dois, ela é linear. Beleza? 5x, acho que a gente tem uma intuição que é linear, porque é uma equação que define uma reta.
Aí 5x mais 2 também define uma reta, mas a gente vai ver que ela não é linear, não satisfaz essas condições. Então, se eu aplicar f de x1 mais f de x2, eu fico com 5x mais 1 mais 2 e 5x2 mais 2. Aí eu consigo agrupar em 5, x1 mais x2 mais 2. E isso aqui é equivalente ao meu f de x1 mais x2. Só que sobra um mais 2 aqui. Então, essa igualdade não é satisfeita, né? E aí, ela não vai satisfazer a propriedade da aditividade, né? Então aqui eu já sei que ela é não linear. Mas vamos testar aqui a homogeneidade. Então, no caso da homogeneidade, eu tenho 5 vezes αx mais 2, que vai ser diferente de um alfa que multiplica 5x mais 2. Então também não satisfaz a homogeneidade. E aí essa função é não linear. Se a gente for para outro exemplo aqui, 3x ao quadrado, a gente vai ver que pegando f de x1 mais f de x2, eu tenho 3x1 ao quadrado mais 3x2 ao quadrado, que é diferente de se eu tivesse 3, abre parênteses, x1 mais x2, fecha parênteses ao quadrado. Por quê? Porque nesse produto aqui ao quadrado eu tenho os termos cruzados, né? Então eu vou ter aqui um 2x1 mais x2. Opa, 2x1 x2. Que não existe aqui. Beleza? Se eu analisar a homogeneidade, aqui vai me aparecer um alfa ao quadrado, que vai ser diferente de eu multiplicar alfa vezes a função que é 3x ao quadrado. Então, também não satisfaz a homogeneidade. E aí essa função é não linear. Se eu analisar uma função com mais de uma variável, né, analisando aqui duas variáveis, eu tenho essa função 2x1 mais 3x2. E aí o que é que eu faço para aditividade? Vou pegar f de x1, x2 e vou somar com f de x3, x4. O resultado tem que dar f de x1 mais x3, vírgula x2 mais x4. Então eu vou somar x3 aqui com x1 e o x4 aqui com x2. E aí o que é que eu tenho de resultado? Do primeiro eu tenho 2x1 mais 3x2 e do segundo eu tenho 2x3 mais 3x4. E aí eu consigo agrupar esses que são multiplicados em 2, que fica x1 mais x3, e esses que são multiplicados em 3, que fica x2 mais x4. Então termina que isso é equivalente a f x1 mais x3, x2 mais x4. E aí eu passo na questão da aditividade. E aí se eu vier para a homogeneidade, como é que eu aplico? Eu tenho que aplicar o alfa em cada um aqui dos componentes. Aplicando isso, eu fico com 2αx1 mais 3αx2. E aí eu consigo jogar o alfa aqui para a lateral e fico com 2x1 mais 3x2, que é equivalente a alfa f de x1, x2. Então também satisfaz a condição de homogeneidade. E aí eu sei que essa função é linear. Beleza? E por último, se eu levar em conta f de x1, x2 igual a x1 vezes x2, o que é que eu tenho? Para aditividade, eu tenho x1, x2 mais x3, x4, que é obviamente diferente de f de x1 mais x3, vírgula x2 mais x4. Se quiserem ver, é só fazer o teste, né? É só abrir isso aqui
e ver que vai dar diferente disso aqui. E aí para o caso da homogeneidade também dá diferente, né, que eu fico com alfa de x1 vezes alfa de x2, e aqui me aparece um alfa ao quadrado, que vai ser diferente de alfa de fx1 x2, né, que seria alfa x1 vezes x2. Então essa função também é não linear. Em resumo, a função vai ser linear se ela tiver, digamos, x1, x2, xn, se ela for dessa forma aqui: alfa x1 mais beta x2 mais, por exemplo, um gama xn. Então ele só tem componentes que são o escalar multiplicado por um dos componentes, e não pode sobrar um termo vazio aqui, mais 2, mais 5. Isso aí não pode ter, como foi o caso desse aqui. E aí o que a gente diz é que eu vou ter sempre relações de retas passando pela origem. Então aqui 5x eu tenho uma reta passando pela origem, né? Se eu vier para cá eu tenho uma reta também, mas por causa disso ela não vai passar pela origem, então não é linear. Aqui, se eu considerar cada componente, eu tenho uma reta passando pela origem, ou se eu considerar os dois, eu tenho um plano que passa pela origem. E aí, com isso eu sei que é linear. Beleza? Então, falando de função, agora a gente vai ver como isso se aplica para o caso de um sistema dinâmico. É o que a gente vai trabalhar em si. Então, os dois critérios são os mesmos, da aditividade e da homogeneidade, mas a interpretação é um pouco diferente. Então vamos lá. O sistema dinâmico é linear se atender às seguintes condições. Aditividade. Como é que a gente descreve a aditividade, né? Lembra que um sistema é uma caixinha aqui que entra aqui um U de t, sai um Y de t, né? Esse aqui seria meu sistema, mas na verdade ele também é bem descrito por um EDO. Então termina que ele tem uma entrada, mas é uma função dinâmica que varia ao longo do tempo, é bem complexo, né? Mas para aditividade, se eu tiver uma entrada U1 e essa entrada me gerar uma saída Y1, e eu tiver outra entrada U2 que gerar uma saída Y2, então para atender a questão da aditividade, se eu tiver uma entrada U1 mais U2, isso tem que me gerar uma saída que seja Y1 mais Y2. Em resumo, se o 1 gera uma saída Y1 e o 2 gera uma saída Y2, para atender a aditividade eu vou ter que o 1 mais o 2 vai gerar Y1 mais Y2. Tem que ressaltar também que essa comparação eu faço para um sistema no repouso, ou como a gente diz, em condições iniciais nulas. Beleza? Então, se for um sistema, por exemplo, uma massa, a posição vai ser 0 e a velocidade 0. E aí eu aplico uma entrada, uma força, por exemplo, e vejo a posição. Aí seria um comportamento, né? O meu U seria uma força e o meu Y seria uma posição. Beleza? A outra questão aqui é da homogeneidade. Então, se uma entrada U de t gera uma saída Y de t, então uma entrada alfa vezes U de t vai gerar uma saída alfa vezes Y de t. E aí eu vou ter que, em resumo, se U de t gera Y de t, então
alfa U de t tem que gerar alfa y de t. Beleza? Deixa eu mostrar aqui uma imagem que ilustra um pouco esse comportamento. Aqui eu tenho uma função que é um EDO, é um sistema dinâmico dado por esse EDO aqui. My quadrado, ou my dois pontos, mais by ponto, mais ky igual a U de t. Aqui seria equivalente a um sistema massa-mola amortecedor, na verdade, e o de t aqui seria uma força externa que está agindo no sistema. Então, perceba aqui nesse gráfico que eu tenho três entradas. Eu tenho o 1, que é uma entrada que está com valor constante 1. Eu tenho o 2, que é uma entrada que tem essa oscilação em relação ao valor 2. E eu tenho o 3, que é a soma dos dois primeiros. Então é a mesma coisa de eu pegar o 2 e somar mais 1. O 3 vai ser a mesma coisa do 2 deslocado de 1 aqui. Então o 1 vai me gerar essa saída. O 2 vai me gerar essa saída em verde. E o 3 vai me gerar essa saída aqui em vermelho. O que é que a gente consegue perceber, né? Se o sistema for linear, e esse é um sistema linear, o que é para acontecer? O que é para acontecer é que y1 mais y2 vai ter que ser igual a y3, né? Ou seja, essa curva somada a essa curva tem que dar essa curva aqui. Então vamos analisar. Perceba que aqui o meu 1, eu tenho o maior ponto dele, que é pouco acima de 1,5. E aqui, se eu pegar esse ponto que está no mesmo quadrante x, né? No mesmo eixo x, que é o tempo aqui, eu vou ver que a distância para cá também é pouco mais de 1,5. Aqui eu tenho o menor valor da função também, né? Que é pouco mais de meio. Aí se eu pegar aqui para cá, eu vou ver que também tem pouco mais de meio. E aí tem algumas coisas que eu analiso assim de olho para ver se está tudo certinho, né? A gente percebe também que essa função ela tende a se estabilizar nesse valor 1. E aqui ela tem uma certa discrepância. Aqui, perceba que essa curva é um pouquinho diferente dessa. Mas à medida que ela vai se estabilizando em 1, a curva em vermelho vai ser igual à curva verde deslocada de 1 aqui, né? E é isso que acontece, esse sistema é linear. Eu vou mostrar, essa foi a imagem que eu tirei do GeoGebra, e eu vou mostrar no GeoGebra alguns exemplos aqui desse comportamento. Pessoal, aqui no GeoGebra, então eu tenho o mesmo sistema da mesma forma, né? Com as mesmas entradas. A entrada U1 é 1, a U2 é 2 mais 0,5 cosseno de 2t, por isso que ele tem esse comportamento senoidal, e o 3 é a soma dos dois. Beleza? Então esse aqui a gente já viu. Se eu transformar esse U2 em 2, o que acontece? Aqui eu vejo uma versão mais simples, né? Mas dá para ver que eu tenho 1, 2 e 3 como o 1, o 2 e o 3. E dá para perceber que são só a mesma saída, né? Como se fosse com multiplicações diferentes, né? É como se eu estendesse esse gráfico para cima, assim. E aí, aqui a gente consegue ver a questão da homogeneidade. Beleza? Por exemplo, essa aqui é a resposta de 1. Se eu multiplicar ela por 2, eu tenho a resposta de 2. Se eu pegar essa daqui e multiplicar por 3, eu vou ter a resposta de U3, que é o Y3.
E assim vai para cada um, né? Cada ponto desse gráfico que eu posso analisar. Então a gente vê também essa questão da homogeneidade e aqui dá para ver a aditividade também, né? E aí o outro exemplo que eu queria mostrar a vocês é se eu colocar aqui cosseno de 2t. E aqui eu vou tirar os u's, né? Mas o 1 é cosseno de 2t, o 2 é 2 e o 3 é a soma dos dois. Então eu vou tirar os u's para não ficar cheio de coisa na tela e a gente não conseguir entender. Mas ó, aqui eu tenho a resposta do y1, que tem esse formato bem periódico. E aqui eu tenho a do y2 em verde, que sobe, né, oscila, mas se equilibra num valor aqui de 2. E aí o meu 3, percebam que ele segue o comportamento de 2, só que com as oscilações de 1. Então ele tem esse comportamento aqui, só que ele tem o mesmo comportamento do verde, né? Só que oscilando. Aqui no final dá para ver bem. Então dá para constatar por essas coisas que essa questão da aditividade e da homogeneidade funciona bem para as definições funcionam bem para sistemas dinâmicos lineares, que é o caso desse sistema aqui. E aí eu vou deixar esse GeoGebra aqui, esse arquivo, né, a forma dele para abrir no navegador, é disponível na turma virtual, para caso vocês queiram brincar com isso, é só alterar os valores aqui e ver as respostas. Pode botar qualquer coisa que seja função de t.